Leandro Gomes, conheço, dá aula comigo no João Paulo também. Olá, pessoal. Olá, então. Ó, eu já vou avisar um detalhezinho hoje, tá? Hoje a gente vai começar quinhentismo. Podemos terminar, podemos não terminar, mas vocês vão receber... Acho que vocês têm algum grupo aí? Tem já? Não. Eu vou mandar para a Michelle, pessoal, tá? São umas 13 questões de literatura informativa, tanto URGS quanto Enem. Então, agora começa a preparação focada, certo? Então, o que vocês têm que se comprometer, pessoal, tá? Receberam aquele conjuntinho de questões? Pô, quem pode imprimir, melhor ainda. Às vezes não tem tempo de fazer todas as questões, mas o gabaritinho está lá embaixo. Marca o gabarito e lê a questão, para pelo menos ter como é que é o vocabulário URGS, como é que é o vocabulário Enem, certo? Nesse sentido aí, tá? Então, hoje vocês marquem aí, pessoal, a gente começa, então, com literatura informativa, tá? O nome, pessoal, já está a dizer. É um tipo de literatura que está a fim de informar. Não é literatura por literatura. Literatura que eu tenho agora um apreço, por exemplo, né? Para vender como literatura com criação de personagens. Então, olha o que eu vou fazer aqui do lado. Vou colocar aqui um asterisco, tá? Vocês já vão entender por quê. E também é conhecido por um apelido, certo? Talvez em colégio vocês tenham ouvido esse apelido aqui, quinhentismo. Que marca a época, né? Porque o pessoal vai de 1500 a 1601, tá? Então, durante 100 anos, as pessoas vêm de fora, certo? De fora, europeus, alemães, franceses, portugueses, espanhóis, italianos, vêm para cá a mando dos seus reis, dos seus, enfim, né, dos seus superiores, ou por conta própria, viajantes, e vão olhar o Brasil e vão falar sobre o Brasil. Só que vão falar sobre o Brasil, pessoal, sem pretensão literária. E aí que está o detalhe, sem pretensão literária. O que isso significa sem pretensão literária? Eu não estou criando personagens, fazendo um livro propriamente para vender. Até porque, nessa época, nem tem o romance ainda. Tá? Não existe a forma romance, a forma conto, não existe isso. Então, o que eles fazem? Contos, crônicas, relatos, cartas, diários de navegação, tratados, com a intenção de mostrar o Brasil que aqui está. E esse Brasil vai ser dividido em dois, pessoal. Brasil de natureza e Brasil indígena. Natureza e quem mora nele, tá? Então, vocês vão marcar aqui, ó. Não há pretensão literária. O que isso significa, pessoal? Ninguém está tentando criar historinha fictícia para vender. É o olhar do europeu sobre o Brasil, tá? Pessoal, é o que nós temos. Por quê? Porque o nosso índio não escrevia. Desenhar, desenhava, mas escrever, pintar, pintava, mas escrever, alfabeto ele não tinha. Então, vocês já imaginem o quanto se perdeu. A cultura grega, por exemplo, muito foi para a mitologia, muito. Mas, claro, se a gente está pegando aí, por exemplo, o autor de Lisístrata, o Aristófanes, ele escreveu 44 peças, só 11 ficaram. Mesmo assim, 11 para 400 antes de Cristo é muita coisa que ficou. Mas, pessoal, imagina, então, quanto nós perdemos, tá? Então, não há pretensão literária aqui, certo? Bom, quem é que vem para cá? Escrivães, como Pero Vaz de Caminha, tá? Missionários, viajantes, tá? Que mais? Vem essa galera aqui, pessoal, tá? Aventureiros, eles vêm para cá no sentido de olhar o Brasil. E esse olhar o Brasil, pessoal, vai se dar em dois níveis, tá? De novo, como falei para vocês, olhar a terra, eles vão achar um paraíso perdido, linda, maravilhosa, caindo para o lado lá de Porto Seguro, vocês imaginem, né? E depois vão olhar o índio, e aí você sabe que o índio, durante 300 anos, ele vai ser massacrado pelos europeus. Por quê? Porque é aquele choque de culturas. Então, aqui, quem é que está aqui escrevendo? O pessoal está fazendo cartas, relatos, crônicas. Eu escrevo bastante, tá, pessoal? Tá? Vocês podem sempre vir com a lição de casa, dar uma lida no livro, e depois vocês vão receber sempre um conjunto de questões Enem e URGS, tá? E aí que eu digo para vocês, vão se antecipando, né? Vocês viram que aumentou o número de alunos agora que vão fazer vestibular, vai ficar um pouquinho mais concorrido em relação ao ano passado. Então, aquela coisa, se antecipem.
Resolveram fazer um vestibular antecipado, porque tem uma galera depois que resolve entrar em maio, outra que resolve lá entrar em junho, julho, né? Então, se vocês se anteciparam, usem isso a favor de vocês, tá? Relatos, crônicas, tratados, diários de navegação, tá? Então, aqui, pessoal, certo? Isso aqui não há pretensão literária. Eu não estou criando personagens. Não há intenção literária. Porque o que a gente tem hoje por literatura, pessoal, vale qualquer coisa. Mas nessa época aqui, o conceito de literatura era aquilo que tu planeja como formato literário. E aqui está, por exemplo, vamos pegar a carta de Pedro Vaz de Caminha. Tu é um escrivão, escolhido a dedo, porque tu é alfabetizado, cargo de confiança junto à corte portuguesa. Aí tu vem para cá, olha o que está acontecendo, pega aquela pena com a pontinha bem fina, mergulha na tinta, aquela letra bem desenhada, cursiva, e está mandando um recado diretamente para o teu rei. Não é para ninguém, é só para o teu rei. Então, repare que você não tem pretensão literária porque ela é sigilosa, certo? Era uma carta sigilosa, tá? Qualquer dúvida, alguma coisa aqui, vão perguntando, pessoal, tá? Não deixem dúvidas, vão perguntando, certo? Então, não há. Bom, o que vai acontecer, então, pessoal, tá? Nós vamos ter aqui um relato sobre o Brasil, tá? E esses relatos sobre o Brasil, eles vão ter basicamente, pessoal, tá? Essa questão toda narrativa e descritiva, tá? Dentro da narração, claro que há informação, mas a descrição é fundamental vocês saberem. Porque o que é o ato de descrever mesmo, tá? Pedro Vaz de Caminha não é fotógrafo, até porque a máquina fotográfica é 1840, só daqui a 340 anos vai existir. Então, ele não é também um pintor, ele é um pintor com palavras. Ele vai entrar, vai olhar os índios, eram pardos, um tanto avermelhados, de bons narizes, bons rostos, cabelos pretos, corredios, e aí ele vai pintando. Reparem que isso vai chegar ao rei, o rei vai imaginar que povo é esse que mora no Brasil. Andam nus, sem cobertura alguma, e assim ele vai descrevendo, pessoal, tá? A descrição que vocês não costumam usar muito em redação, até porque vocês fazem argumentação, né? Mas a descrição, pessoal, o que é? É aquele famoso pintar com palavras, tá? Pintar com palavras. Aquela atenção ao pormenor, o processo de adjetivação, tá? Tranquilo aqui, né? Certo? Bom, pessoal, e quando eles vão falar de Brasil, o Brasil, eu vou falar de natureza e vou falar do povo que aqui está, que são os índios. Pessoal, caíram para o lado de Porto Seguro, na Bahia. Até hoje, Norte e Nordeste, um conceito assim de beleza natural, de praias, ele é muito comercializado, a gente sabe disso, né? Vai pegar um final de ano, um começo de ano, férias em Nordeste, é caro. Então, o que vai acontecer? Caem por lá, e para todos eles, pessoal, não há o que dizer do Brasil quanto à natureza. Tudo é positivo. As terras, as melhores do mundo, tudo que plantar te dá, os arvoredos gigantescos, o clima maravilhoso, as águas infinitas. Então, tudo é muito lindo, tudo é muito positivo, tá? Então, quando eu falar de natureza, obviamente que é muito bonito, muito positivo. Para eles, pessoal, é um paraíso perdido que eles acharam, tá? Então, a natureza, ó, reparem, clima, que mais? Arvoredos, águas e terras. Tudo isso aqui, muito bonito, muito lindo. O problema se dá agora, pessoal, tá? Por quê? Porque a gente vai falar dos índios. E os índios, pessoal, eles vão ser massacrados como cultura de barbárie. Por quê? De novo, vamos lembrar. Pessoal, nudez. Para os portugueses, Pedro Vaz de Caminha cita umas 6 vezes a nudez. Nudez. O que mais? Eles falavam outra língua. Até não tem problema nenhum, né? Vamos pensar que Portugal, já viram Portugal no mapa da Europa? Portugal é uma tripinha, pessoal, tá? Tem 11 milhões hoje, a mesma população do Rio Grande do Sul. Tu olha para o lado é a Espanha. Tu olha para o outro é o Oceano Atlântico. Não tem para onde expandir. Por isso que são os reis do mar, tá? Mas vamos pensar. Tu tá aqui falando língua portuguesa. Tu olha para o lado tem Espanha, espanhol. Itália, italiano, Grécia, grego. Todo mundo tem língua diferente ali. Então, o processo ok, certo? Agora, pessoal, poligamia. Gamo, união. Os índios chegavam superior a ter 13, 14 mulheres.
Politeísmo, eles adoraram vários deuses. E o pior de todos que era o ritual antropofágico, eles comiam em determinados, né, rituais carne humana. Tá? Então, tudo isso fazia aquele choque de culturas. Claro que se a gente for olhar para nós, pessoal, não tenho nem dúvida, né? O que mais nós temos mais de cultura indígena ou europeia? Europeia, certo? Mas aqui era um choque de culturas, pessoal. Por quê? Porque o índio andava nu, tinha a questão da nudez. Tá? Depois eles vêm a dizer e descobrir que índio pintado não era considerado índio pelado. Tá? Eles tinham lá pequenas grãos que eles amassavam, faziam as tintas, enfim, né? Cada tribo tinha a sua tinta, a sua cor. Era como se fosse clube de futebol, né? Cada um com a sua cor ali. Nudez, o que mais? A língua tupi, o que mais? Poligamia, gamo é união, tá? Várias uniões, né? Politeísmo, o que é tel mesmo? Deus, vários deuses. E, pessoal, como qualquer cultura antiga, tá? Se vocês pegarem lá a mitologia grega, eles não têm ciência. Qualquer cultura que não tenha ciência, qual é a forma que tu tem de explicar o mundo? São deuses, tá? Então, para eles, por exemplo, agora estaria Guaraci no comando, que é o deus do sol. Mas daqui a pouco ele sai para a chegada da rainha da noite, que é Jaci. Temporais, raios, é o deus Tupã, o mais terrível de todos. Aí tu diz assim, tá, mas se tu olhar para a mitologia grega, é Zeus. Para a romana, é Júpiter. Então, todos eles, as culturas antigas, tentavam explicar o mundo sem ter ciência ainda, alguém que explica os fenômenos e tudo mais, até o modo, são deuses que coordenam esse mundo todo aqui, tá? Pessoal, isso aqui, por mais que a gente diga que é mitologia indígena, ela é mitologia brasileira, tá? É nossa mitologia brasileira. Muito se perdeu, por quê? Porque os índios não faziam uso da escrita, certo? Bom, e aí vocês vão colocar, pessoal, o terrível ritual da antropofagia. Tá? O que é fago mesmo? Fago é comer. Antropo é homem. Tá? Antropo é homem. Antropofagia. Então, aqui, pessoal, era um ritual. Tá? Um ritual. Só para você ter uma ideia, várias tribos existiam no Brasil. Tá? Estima-se entre 1 e 6 milhões de índios aqui. Até por isso que aquele conceito, se o Brasil foi achado ou descoberto, se a gente passa a bola ao pessoal de história, e eles que vão tentar elucidar para vocês, né, aquele conceito. Mas estima-se que aqui já havia entre 1 e 6 milhões de índios. Tá? E, pessoal, várias tribos. É como se fossem aquelas, enfim, vários estados, várias turmas, né? Os terríveis aimorés, timbiras, tupis, goitacazes, guaranis, enfim, vai embora, tá? Entre as tribos havia o ritual antropofágico. Então, cada tribo tinha o seu líder. Então, vamos supor que vocês tinham aqui um líder, que é escolhido, claro, né, pela sua competência, habilidade, energia, força, inteligência. É aquele que se destaca a parte de um grande grupo, ok? Aí vamos supor que vocês iriam brigar, lutar com a turma da tarde, que vocês são os aimorés, eles são, sei lá, os timbiras, terríveis, também vingativos por extremo. Vocês brigam, vários morrem de lado a lado, mas vocês saem vitoriosos. Vocês pegam o líder deles, né, que é aquele que é cabível a ser comido, devorado. Não é qualquer um. Não é um canibalismo por canibalismo. Estou com fome e vou lá comer alguém. Não é assim, pessoal, né? É um ritual em que a carne não é alimento, a carne é um símbolo, a carne é um signo, ela representa, tá? Então, por exemplo, vocês vão pegar o líder deles, e todo líder de tribo sabe, eu posso ter uma vitória, 10, 50, 100, mas eu só vou ter uma derrota. Quando eu for pego, eu morro. E eu morro não de forma individual, eu morro representando toda a tribo. Então, pessoal, o que não pode fazer na hora da morte mesmo? Chorar ou fraquejar, certo? Não se chora, não se fraqueja na hora da morte, senão tu não é digno de ser devorado. E se tu chorar, tu não é devorado, ok. Volta para a tribo, não. Tu não é aceito na tribo, tá? Tu se torna um índio errante. Então, vamos supor que vocês pegaram o líder deles, certo? Ele está amarrado, então ele está imóvel. Vocês vão escolher um matador aqui na tribo de vocês, tá? Esse matador vai ganhar de presente uma mulher, vai ganhar mais um nome, tá? E aí, no dia do prazo, vamos supor, daqui a uma semana, começa o ritual, muitos índios convocados, a tribo inteira, pessoal, fazem festas, danças, até que vem o matador, pega o tacape,
que é aquele tipo um taco de beisebol, assim, né, indígena, e desfere um golpe, pessoal, tão forte no crânio, de modo que ele salta, explode o crânio, saltam os miolos. O corpo todo ele é esquartejado, raspado. A descrição do ritual é terrível, é nojenta, pessoal. E aí coloca lá e todo mundo está convidado para o... Aliás, o que caiu do crânio é juntado, é fervido, é formado uma papa rala que se chama mingau. Mingau é um termo indígena, viu? Mingau. E é servido só para as mulheres e para as crianças. E aí todo mundo que está ali, os 1000 da tribo, vão comer um corpo humano. Pergunta, dá para matar a fome? Claro que não, certo? Por quê? Porque a carne, pessoal, ela é um símbolo. Quem é católico aqui foi na igreja e já pegou a hóstia você sabe que não é alimento. Sagradamente é o corpo de Cristo, certo? Aquilo ali não é comer, aquilo ali é um símbolo, certo? Então aqui também, pessoal, só que aqui é bem agressivo, tá? Então aqui a carne, por favor, pessoal, não é alimento, a carne é símbolo. Oi. Claro, eu estou comendo o que é de melhor da outra tribo. Sintetiza a outra tribo, é o líder. O líder representa o coletivo. Ele, em eu comendo, estou pegando um pedacinho de nada, mas estou nesse pedacinho, metaforicamente, simbolicamente, tomando toda a energia, a violência, a força daquela tribo ali. Oi? Eu não entendi. Ela vai escolher outro líder. É sucessão normal. Sucessão normal. Tá? Bola para frente, vida que segue. Você já não espera mais a volta do líder. Tu pode ter 10, 20, 50 vitórias. Você sabe que vai morrer. Às vezes não, porque havia, por exemplo, possibilidade até de fuga, se fosse uma pessoa hábil e tudo mais, né? Por isso que eles eram amarrados extremamente forte aqui para não fugir, para não escapar. Até porque se escapasse seria até uma vergonha para a tribo que aprisionou. Então tinha todo um conjunto entre eles ali. E outra coisa, foi pego, tu não vai lá da tua tribo requisitar o líder. Bola para frente. Vamos fazer outro líder e tudo mais, aquela coisa toda, né? Enfim, pessoal, eram sim vingativos por extremo, tá? Porque assim, tinha aquela questão toda aqui. O meu pai matou, o meu bisavô matou 100, o meu avô matou 200, o meu pai matou 300, logo eu tenho que matar 400. Então, uma coisa assim, sabe, terrível. Entre eles, a violência era uma coisa extremamente normal, tá? Então, vocês imaginem, pessoal, chega um português para cá, vamos pensar, está trazendo a questão do cristianismo, porque Portugal é sempre para trazer fé e depois império. Segundo eles, é fé primeiro, depois império. Cristianismo e depois dominação. Cristianismo, dominação. Aí tu olha nudez, portugueses vestidos. Tupi, portugueses, língua portuguesa. Poligamia, não, um homem e uma mulher. Politeísmo, não, adorar somente um Deus. E ritual antropofágico era a pior coisa do mundo para eles. Porque tu feria um princípio básico da Bíblia, qual é? Não matarás. Inclusive entra o suicídio nessa conta, né? Não matarás, certo? Então, pessoal, isto aqui foi levado de uma forma para a Europa de que durante 300 anos os nossos índios foram propagandeados de forma extremamente negativa. Só quem vai limpar um pouco a barra dos índios sabe quem vai ser, pessoal. Vocês já passaram por esse movimento chamado romantismo. O romantismo vai pegar o índio e vai idealizá-lo. Por isso que vocês têm José de Alencar fazendo o Guarani. Aliás, o Guarani não fazia ritual antropofágico, por isso casou bem com a cultura portuguesa. Guarani, o Birajara, Iracema, o Gonçalves Dias fazendo Ijucapirama, leito de folhas verdes, Marabá. Ali é o índio idealizado. Aqui é o índio raiz, cru. Tá? Pessoal, marquem aqui a carta de achamento do Brasil. Não tem como ir para um vestibular não sabendo a carta de achamento do Brasil. Tá? Vocês sabem que ela é escrita em 1500, tá? 1500. Como falei para vocês, ela existe até hoje. 27 páginas manuscritas. Já veio, se não me engano, para cá 3 vezes. E nos anos 2000, que teve os 500 anos do Brasil, uma das 27 páginas esteve aqui em Porto Alegre, tá? Com papel já todo meio detonado, aquela coisa toda, tem um ambiente, climatização e tudo mais. Ela foi escrita em 1500, só que tem um detalhe.
ela foi tão sigilosa que ela foi da mão dele para o rei, e, pessoal, ela só foi descoberta depois em 1817. Ela ficou mais de 300 anos sem acabar sendo divulgada. Quando ela foi divulgada no século XIX, pô, todo mundo virou aqui, todo mundo vai falar sobre, pintar sobre, vamos pintar a primeira missa, vamos falar, porque ela ficou, pessoal, durante 317 anos calada, escondida, tá? Perdida. Só veio a público em 1817. Tão sigilosa que foi. Ela é escrita em ordem cronológica, ou seja, saída de Portugal, chegada no Brasil, contato com os índios, primeira missa, segunda missa, tchau Portugal, tchau Brasil, volta para Portugal. Ordem cronológica. Esta ordem cronológica aqui, pessoal, vai de abril a maio. Vocês sabem que qualquer carta tem um emissor. Quem é que é o emissor mesmo? É o Pero Vaz de Caminha, tá? Ele que está escrevendo, pessoal, Pero Vaz de Caminha. Ele é um escrivão, isso significa cargo de confiança junto à corte portuguesa, alfabetizada. A carta é muito bonita escrita, não sei se vocês já leram, né? Tirando, claro, aquela linguagem arcaica de 1500, os arcaísmos, traduzida para uma linguagem de 2023, ela é bem simples, ela é bem fácil. Por quê, pessoal? Porque aqui tu tem um objetivo. Tu tem o objetivo de pintar para o teu rei o que tu está vendo. Semana que vem, quando a gente vai trabalhar o barroco, aí sim, é linguagem difícil. Porque aí tu quer fazer literatura, tu quer mostrar que tu é o melhor. Agora, aqui não, aqui tu não tem pretensão literária nenhuma. Quem é que é o destinatário? Pessoal, é o rei Dom Manuel I. Eles gostam de colocar epítetos, apelidos nos reis. Esse aqui era o rei chamado O Venturoso, porque é aquele que vai ter conquistas. Por exemplo, em 1498, ele conquista o caminho das Índias. Que está lá nos Lusíadas, por exemplo, contado, né? Então, assim, aquele que vai colocando os As a funcionar, África, América e Ásia. As conquistas dos 3 As, tá? Então, destinatário. E aqui. Pessoal, linguagem simples. Eu leio e eu entendo próprio de uma carta. Linguagem simples. Tirados os arcaísmos da época, tá? O que mais? O que ele vai começar a falar ali, pessoal, tá? Ele vai falar da primeira missa. A primeira missa no Brasil, tá? Foi dia 26 de abril de 1500. Qual é a posição? Nesse materialzinho que vocês vão receber, vocês vão ver que tem 2 pinturas abaixo que não são questões, são para vocês olharem. Porque, pessoal, quando essa carta ela é totalmente sigilosa, tá? Sigilosa, né? Isso significa que vai da mão do escrivão para a mão do rei. E depois, pessoal, ela é tão sigilosa que ela só é divulgada em 1817, 300 e tantos anos, tá? Divulgada só em 1817. E quando ela é divulgada em 17, pessoal, todo mundo quer falar sobre a carta de Pero Vaz de Caminha. Porque, assim, a carta de Pero Vaz de Caminha, não sei se vocês já leram, pessoal, a visão é amena dos índios. Ela não é uma visão agressiva, é amena. Quer ver? Ele ficou pouco tempo, tá? Mas, por exemplo, isso aqui é o que ele mais nota. Andavam nus, sem cobertura alguma. E nem faziam questão de cobrir ou de guardar as suas vergonhas. Certo? Porque para o índio, pessoal, ele sabia que era um órgão sexual? Claro que sabia. Mas para eles era apenas uma extensão do corpo. Não era para ser coberto. Tá? E aí você sabe também, né? Um clima mais tropical, muito calor, aquela coisa toda. Então não tinha essa cultura de se agasalhar também, né? Enfim, um frio terrível. Isso aí lá em Porto Seguro, tá? Tupi, o Caminha vai dizer, né? Bom, só falta termos a mesma língua para nos entendermos. Porque o que eles estão fazendo aí, pessoal, é uma espécie de libras, né? Mímica ou gestual. Poligamia. Caminha não viu, não sabe. Politeísmo. Caminha diz o quê? Olha, pelo jeito que eles estão, acho que não adoram nenhum Deus. Ele erra na cara. Mas por que ele erra? Porque ele não conheceu a fundo, entende? Ele está caminhando e olhando, observando. Mas ele chuta que eles não adoram nenhum Deus. E ele erra. Antropofagia, Caminha não viu.
Então, pessoal, esses 3 itens aqui, Caminha não viu. O que ele fica mais impressionado, com oh, meu Deus do céu, é isso aqui. Se a gente for ver, é o de menos, tá? O que era mais agressivo era isso aqui. Isso aqui que tu pega uma cultura também, né, deles ali, mas isso aqui ele não viu. Então, o que mais chama atenção, pessoal, é a nudez. 6 vezes, 7 vezes ele coloca. Andam nus, sem cobertura alguma, andam nus. Tá? Aquele embate de culturas, certo? Que tu vem lá, por exemplo, numa época que, se não me engano, é inverno europeu agora, não é, não sei. Se a gente está no inverno, alguma primavera. Oi? Quase verão. Eles saem de lá, pessoal, mas você sabe, na Bahia é quase sempre verão, né? O que vai acontecer? A carta é divulgada. Pessoal, todo mundo ali olhando. Aí o Victor Meirelles, que é um pintor romântico acadêmico brasileiro, ele está procurando um motivo para pintar e dizem para ele, olha, dá uma olhada na carta de Pero Vaz de Caminha. E ele pega e começa a ler bem na hora da primeira missa. E o que o Victor Meirelles vai fazer? Ele vai pintar um quadro chamado A Primeira Missa no Brasil. Tá? Fiel à carta. Então, eu vou colocar aqui uma observação que vocês vão receber nesse material aí, pessoal, tá? Para olhar. Então, reparem aqui, ó. Estou pulando à frente, né? 1860, o Victor Meirelles, pintor acadêmico. Acadêmico é aquele que tudo é bonitinho e tal, tudo bem detalhado, né? Acadêmico, ele pinta esse quadro aqui, A Primeira Missa no Brasil. Se quiserem olhar no celular também, sem problema, né? A Primeira Missa no Brasil. O que ele vai olhar? Ele vai olhar, pessoal, tá? Aparece um padre, o padre com a cruz, os portugueses ali ajoelhados, os índios só participando, não, só plateia. Eles só estão olhando. A primeira missa eles só ficam olhando. Tem até pendurado em árvore. E a natureza brasileira. Pessoal, isso aqui é uma visão, olhem bem, uma visão totalmente idealizada, mais ou menos fiel à descrição da carta, tá? Muito bem? Ok, né? Aí o que vai acontecer? Passados quase 100 anos, vocês vão ter o que a gente chama de intertextualidade, um texto conversando com outro texto. 1948, um pintor chamado Cândido Portinari, o que mais caiu no Enem brasileiro de todos os tempos, o Portinari, pintor modernista, vanguardista, vou botar aqui, ó, vanguardista, pós-Semana de Arte Moderna, né, pós aquelas vanguardas, ele resolve pintar um quadro chamado A Primeira Missa no Brasil. E se, pessoal, agora, se um pintor resolve pintar A Primeira Missa no Brasil, obviamente, o que ele está pensando? Onde é que ele está se baseando em quê? Ele estava se baseando em quê? Quem é que escreveu A Primeira Missa no Brasil? Só pode ter sido Pero Vaz, só pode ter sido a carta. A Primeira Missa no Brasil. Aí tu começa a ver o que vai acontecer, pessoal. Ele colocou padre, sim. Ele colocou cruz? Não. Ele tirou a cruz. Quer dizer, já fica aquela coisa, opa, ele tirou a cruz. Ele colocou portugueses? Colocou portugueses. Colocou índio? Não. Aí é estranho, né? Porque não botou índio. Qual é a visão do Portinari? Cadê os índios? Isso que ele está pensando já há 60 anos atrás, cadê os índios? E, pessoal, a natureza, ele colocou uma natureza toda retorcida. Ou seja, tu sai de um quadro de idealização, tá? Visão idealista, por uma visão crítica. Vocês vão receber no material esses 2 quadros, tá? Só comparem. Só comparem. E, pessoal, isso aqui a gente chama de intertextualidade. Vou colocar inter aqui para dar sorte para o nosso time, né? Intertextualidade. Muito bem. Pessoal, então assim, ó, a carta de Pero Vaz de Caminha vai gerando outras obras. É isso que eu quero que vocês entendam, tá? Ela vai gerar outras obras. E aqueles 2 quadros, faz 5 anos, eles são quadros do tamanho desse quadro aqui, tá? São telas gigantes. Aqueles 2 quadros ali, pessoal, faz 5 anos atrás, eles estavam percorrendo o Brasil todo lado a lado.
para mostrar, certo? O que é uma Quais são as duas visões que nós tínhamos, né? A visão bem da época, feita a carta de Pedro Vaz de Caminha, e uma outra visão que joga uma crítica ali, coisa meio machadiana, crítica ali. Tranquilos até aqui? Pessoal, o final da carta de Pedro Vaz de Caminha é importantíssimo, tá? Vocês vão marcar aí o final da carta. O que ele diz? Meu rei, não achamos nem ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro. Pergunta, eles não acharam, mas o Brasil tinha ou não tinha? Tinha. Vai estar mais um pouquinho abaixo ali em Minas Gerais do ciclo do ouro, tá? Então, o que ele diz? Ó, não acharam ouro, prata, nem coisa alguma de metal ou ferro. Tá? Muito bem. Ele fala, mas a terra em si é toda chã, toda simples, muito boa, é feita de grandes arvoredos, grandes terras, águas infindas, tudo muito grande, uma natureza muito linda, tá? Ele rechaça de novo a natureza aqui linda, tá? Natureza perfeita. Só que ele diz assim, ó, meu rei, o melhor fruto que pode se tirar daqui desta terra será salvar esta gente. E essa deve ser a principal semente que Vossa Alteza nela deve lançar. Qual é a principal semente que eles acham que deve lançar aqui, pessoal? Salvar os índios e convertê-los ao cristianismo. Quem vem fazer esse papel depois? Os jesuítas. O primeiro colégio jesuíta é 1549 já. Tá? Então, pessoal, qual é? Intenção salvacionista. Salvar esta gente, ele não chama de índios, né? Esta gente. Convertê-los ao cristianismo. Por isso, pessoal, que se essa carta tivesse sido divulgada em 1500, talvez nós teríamos uma outra visão do índio. O problema é que a visão que veio é a visão totalmente negativa do Américo Vespúcio, do Ramses Staden, tá? Que vieram para cá e detonaram o índio. Essa não teve circulação, essa foi fechada numa bolha, divulgada só em 1817, tá? Poderíamos ter alterado a história do Brasil se tivesse vindo essa visão mais amena para cá, pessoal, tá? Ele é um cara muito cristão escrevendo, ele tem uma tentativa de entender os índios, tá? Mas, de novo, né, a gente tem que sempre lembrar que ele viu só isso aqui. Ele não viu o resto, não deu tempo. É tudo muito en passant, tudo muito por cima, assim, sabe? Ó, porque na segunda missa, pessoal, curiosidade, na segunda missa, o que vai acontecer? Os índios são chamados a, digamos assim, imitar os gestos portugueses. Os portugueses se ajoelham, os índios se ajoelham. Os portugueses levantam e levantam a mão para os céus, os índios vão lá e imitam. Sabe qual é o comentário do Pedro Vaz de Caminha? Acho que estão entendendo o sentido do cristianismo. Está chutando, né? E só falta uma coisa para nos entendermos, que é a mesma língua, é a comunicação. Tá? Porque, pelo que estou entendendo, eles não adoram a nenhum Deus. Seria um quadro em branco para a gente colocar o cristianismo. Tá? Ele errou. Eles adoravam vários deuses. Tá? Então ele errou. Claro, né, a pessoa tem essa coisa de olhar de cima a cultura do outro, certo? Olha quantas pessoas vão viajar, quantos tem canais no YouTube que vão viajar, às vezes, e estão fazendo comentário, e de repente alguém diz assim, não é bem assim. Tu olhou por cima, porque a gente faz isso. Olha os comentários do próprio pessoal, né? Não é bem assim. Vocês colocaram uma coisa que não tem nada a ver. Vocês olharam por cima, é o olhar do viajante por cima. Então, é aquela coisa do Pedro Vaz de Caminha, olhou por cima. Fala. É que assim, a ideia de Portugal sempre, para eles, sempre é divulgar a fé cristã, em primeiro lugar. E depois, a questão do império. Tem gente que vai criticar isso aí e tudo mais, mas para eles, até nos Lusíadas. Vamos lá para o Oriente e tal, mas primeiro é a fé, depois é o império. Pode, porque eu vou apagar aqui. Vou apagar aqui. Só vocês façam, né, uma relação ali, pessoal. O Pedro Vaz de Caminha, ele tem o maior problema dele para ele é a nudez e a falta de entendimento a partir da língua. Porque, de resto, ele não viu antropofagia, ele não viu aquilo ali, tá?
Ele poderia ter outra visão dos índios também, se visse mais a fundo os índios. Ele é uma visão muito humana. Ou seja, ó, meu rei, o melhor fruto é salvar esta gente. Tem que lembrar do final da carta. Convertê-los ao cristianismo. Salvar esta gente. Porque assim, ó, tudo é conquista. Tudo é conquista. Aí tu imagina que tu arma toda uma campanha para procurar alguma coisa e tudo mais, aí cai a carta amplamente, você vai para a Espanha. De Barbada, ó, deixa os trouxas portugueses acharem, agora a gente só vai no embalo. Então era uma coisa sigilosa. Tem um investimento ali também, né? Pessoal, eu quero agora que vocês cuidem disso aqui, tá? Américo Vespúcio. Um navegador italiano que foi contratado por portugueses. E ele esteve aqui em 1502 e ele vai lançar um livro, pessoal, que é o pior livro dos índios, que ferrou com os índios para toda a Europa. A Carta de Pedro Vaz de Caminha, o Brasil vive pedindo. Portugal, nos dê. Vocês podem até colocar ali, fazer uma flechinha, certidão de nascimento, né? Nossa certidão de nascimento. Nos dê a nossa certidão de nascimento. E o que diz Portugal? Tá? E com tanto museu também estourado no Brasil, com fogo, até melhor ficar lá em Portugal, pelo menos na Torre do Tombo, que é o arquivo central deles, está bem protegida. Os documentos históricos e tudo mais, tá? Agora, pessoal, aqui ele veio para cá e lançou um livro chamado Mundo Novo. Mundo Novo. O que ele fez? Só falou mal do índio. O que ele diz? São sem lei, sem rei, sem fé, vingativos ao extremo, dados à sensualidade e à luxúria. Pessoal, ele pintou um papel tão negativo do índio, que essa é a visão que ficou predominante durante 300 anos. Tá? O livro vendeu um monte. Por quê? Porque é aquela coisa, ó, uma nova população foi achada. Mas também viu por cima, né? Mas reparem, ó, visão negativa, pessoal, tá? Essa que vai marcar a visão etnocêntrica negativa do índio. Ó, sem lei, sem rei, sem fé. Tá? O que mais? Vingativos por extremo. Dados à luxúria. Ele vai dizer, mãe copula com filho, filho com a filha, e assim vai indo. Sem, né, cuidado nenhum, sem conceito nenhum, luxúria, sensualidade, vingativos, matam a todo momento. Então, assim, pessoal, imagina, tu leu o Mundo Novo, a única coisa que tu quer é ficar longe do índio. De tão negativo que é. Só faltou pintar, sei lá, um olho na testa, alguma coisa assim, porque ele pinta como um bicho selvagem, extremamente selvagem, pessoal, bruto, animalizado. Então, essa é a visão que percorreu. Tá? Repare que se a gente comparar com o Pedro Vaz de Caminha, pessoal, é querido com os índios totalmente. Uma tentativa de entendimento. É outra visão, sabe? Uma visão mais agressiva, uma visão de tentativa de entendimento. Mas também entra muito aquele conceito de quem vê mais, sabe? Quem consegue mergulhar mais. Agora eu vou deixar aqui para vocês uma dica que vocês vão fazer, tá? Pessoal, esse aqui é o Hans Staden. Um alemão. Ele veio para cá, um aventureiro, caiu no Brasil em 1548, voltou para a Alemanha, depois, um ano depois ele volta, cai, naufraga em Santa Catarina, enfim, começa a conviver com os portugueses. Ele tinha um criado, esse criado some, ele vai atrás, ele é pego, preso por uma tribo de Tupinambás. E ele vai ser comido, como homem branco vai ser comido. Não é líder, mas como homem branco vai ser comido. E aí, na hora H, ele começava, pessoal, a meio que chorar, a ficar com medo, a tentar imitar um deus diferente, porque ele era de uma cor diferente, os índios eram mais avermelhados, pardos, né? E aí o pessoal, opa, não é digno de ser comido. Largavam ele no canto. E assim ele foi vendo outros rituais acontecendo. Quando chamavam ele, ele dizia que era um deus, começava a chorar. E assim ele ficou 9 meses. Até que veio o navio francês e trocou ele. Tinha muito escambo, né? Lembra? Troca de... Aos índios, então, os portugueses davam, sei lá, um sombreiro, alguma coisa, né? Enfim, trocavam por arco e flecha. E aí, pessoal, o Hans Staden volta para a Alemanha, depois que ele ficou preso durante 9 meses, numa tribo de Tupinambás terríveis, e ele escreve um livro chamado Duas Viagens ao Brasil.
tá? Duas viagens ao Brasil. Um livro de 1557 que explica tintim por tintim sobre a antropofagia. Ele ficou preso, então, tá, pessoal, 9 meses numa tribo de Tupinambás. Ficou vivo. Preso 9 meses numa tribo Tupinambá. E o que vocês vão fazer? Em 99 saiu o filme Hansestad. 1999, tá? Saiu o filme. Ó, vou puxar aqui para vocês. Vocês vão fazer isso, tá? Vocês vão colocar no YouTube Hansestad, 1999, filme. Alguém pirateou meia boca ali, tá? Sabe quando não tá inteiro, tá? Mas vocês vão até 37 minutos e 30. Vocês vão ver um ritual antropofágico acontecendo. Ele golpeado na nuca, eles pegando, enfim, festejando, e o Hansestad está olhando. Ele está olhando. Então, ele teve a manha de não ser comido, só que ele ficou lá. E nessa permanência dele, ele começou a ver outros rituais. Por isso que ele sabe tintim por tintim do ritual antropofágico, pessoal, tá? Então, ele foi lá e viu isso aí. E vocês vão ver que a maioria das pinturas que caem no Enem sobre ritual antropofágico são pintores que pintam a partir do relato do Hansestad. Um quadro que o Enem colocou, que tem lá o pessoal fazendo um fogo assim, o índio segurando um pedaço da perna, outro não sei o quê, a cabeça e tal, aquela coisa toda, vocês vão ver que tem um cara muito branco atrás fazendo assim, ó, apavorado. É como se vocês pintassem o Hansestad me dizendo, olha, eu não compactuo com isso. E, pessoal, só para encerrar, vocês vão anotar um francês chamado Jean de Derry. Ele era um missionário, ele veio para cá. Ele é diferente, ele conviveu durante 10 meses com os índios. Ele seria hoje uma espécie de antropólogo. Ele conviveu 10 meses com os índios. Então, ele sabe toda a cultura indígena, ele respeita, então ele não está olhando como se fosse maior ou menor, ele está tentando entender. Então, vocês vão olhar uma questão da URGS, que ele diz, olha, os índios são degenerados, mas eu conheço muito francês degenerado também. Repara que ele faz relativismo. Entre deixar minha carteira, meu dinheiro com um francês degenerado e com um índio, eu deixo com o índio. Repara que ele faz relativismo. Ele tenta mostrar ao pessoal, em qualquer cultura, vai ocorrer diferença. Caiu uma questão do Enem, que vocês vão ver que ele vai dizer o seguinte, eu estava na Europa, numa guerra religiosa, e eu estava numa caserna, que é um acampamento militar. De repente, o pessoal começou a dormir. Eu peguei um lençol, reparem, lençol, atei nas duas pontas e fiz dele uma rede. Assim como os índios com os quais eu convivi faziam. Pessoal, o índio dormia em rede, quem deu Iracema dá de presente uma rede para o Martim. Me deitei, alçado no chão, não passava nenhum inseto, nada, me fechava, né, na rede e tal, minha roupa conservava limpa. Quando eu olho para o lado, vários estavam me imitando. Pessoal, toda vez que o Enem falar de índio, ele vai falar bem ou vai falar mal o Enem? Bem. E aí, o que diz a questão? Vocês vão receber a questão. Frente a um obstáculo, ABCDE, Jean de Derry adapta, usa um recurso indígena adaptando às suas necessidades. Ponto. Valorizou, certo? Então, vocês cuidem, caiu o índio no Enem é valorização, certo? Só que o Enem não trabalha apenas o índio de 1500. O Enem vai pegar esse índio de agora, que está na frente do computador, pegando cada palavra que surge e botando no vocabulário indígena dele, de cada tribo, certo? Então, não pensem, pessoal, que vai ter aquela visão do índio apenas pelado, arco e flecha. Não tem isso aí. Vocês vão ter um índio que foi evoluindo ou evoluindo conforme a condição que ele quiser, né, colocar, mas é isso aí, em contato com vacinas, em contato com saúde e tudo mais. Então, isso o Enem pega esse índio de 1500 até o índio de agora. A URGS já situa mais em movimentos literários. O índio de 1500 das cartas, o índio romantizado do romantismo, o índio crítico do modernismo, tá? Vocês vão receber essas questões, vocês têm que prometer que tem que fazer, tá? Prometer, pessoal. Todas as grandes questões estão ali. Então, vocês vão receber sempre um materialzinho extra, pumba, vai lá e faz. Vocês estão sabendo como é que funciona a URGS e Enem. Fechamos, então?
Oi. Ele era italiano, contratado por portugueses. O Hans Staden, ele é alemão e o Jean Delery é francês. Tá? Só para ter aquela ideia que também, né, que não veio só português para cá. E aí são viajantes, aventureiros. Pessoal, olhem esse filme aqui, tá? Quem tem internet boa ali para olhar, só dá aquela passagem aos 37. Se não me engano, quando bate na cabeça é 38, mas tem todo antes aquela coisa assim, ó, tu vais morrer, e quem vai morrer tem que dizer assim, sim, morrerei, mas terei vários dos meus que haverão de me vingar. Tem que morrer sempre botando perigo e medo. Morrerei sim, com todo orgulho, representando minha tribo, e terei vários dos meus que haverão de me vingar. E aí ele é golpeado, e você sabe o resto. Só que é nojento o ritual, pessoal. E, de novo, feria um princípio bíblico, não matarás. Relativizar. Relativizar. Relativizar é basicamente mostrar dois pontos. Quando vocês estão discutindo futebol e política, é muito comum. Falou de um, não, mas fala do outro. Falou de um, não, fala do outro. Aí tu relativiza. Mas esse aqui é assim, mas esse aqui também. Esse aqui é assim, mas esse aqui também. Então, o que ele faz? Se tu está falando mal do índio, ele vai lá também, opa, mas o francês também é assim. Eu conheço franceses assim, europeus assim. Mas o sentido, a relativização no sentido também de, opa, quer falar mal desse aqui? Não. Vamos pensar também, né? Ser humano é igual, pode ter outra língua, os sentimentos são os mesmos. De certo modo, defender toda e qualquer cultura diferente. São visões mais amenas. Aqui é e ele fala sobre antropofagia. Aqui é bem agressivo, mas a gente entende que ele quase morreu também. Esse aqui estava na pele, né? E esse aqui, pela madrugada. Esse aqui destruiu o Brasil. Tem o Pedro... Tem um que eu não falei também, que é o Pedro de Magalhães Gandavo. Vocês vão ver que tem uma questãozinha sobre ele. Falou mal também. Todos falam lindamente sobre a natureza, o local, mas o índio se divide. Aqueles que falam mal e que predominaram, vendeu muito, ó, metade. Esse aqui lançou um livro, Viagem à Terra do Brasil, só que em 1578, é quase finalzinho, e a carta só em 1817. Vou só botar aqui, só para não ficar faltando. Viagem à Terra do Brasil. Mas aí já é finalzinho, tá vendo? Já é finalzinho. O estrago já estava feito. Não, claro que a repercussão lá em Portugal, que o Brasil está sendo... Porque veio em 1549, quando os jesuítas, o Brasil está sendo povoado aos poucos, essa questão de doutrinação indígena. Mas a carta ela ficou sigilosa. Pessoal, esse é o primeiro momento, tá? Por isso que não há o que a gente chama de pretensão literária. Ninguém está criando personagem aqui, viu? Tudo é de verdade. Pega o trechinho do vídeo, é baseado na vida dele, vocês vão ver o trechinho ali do Hans Staden. Eu vou mandar para a Michelle, não sei se vocês têm um grupo ou não, alguma coisa oficial, mas eu mando para ela e repasso para vocês. Qualquer dúvida também, sobre exercício tal e tudo mais, podem perguntar. É isso aí, então. Tchau para vocês, então, pessoal. Pessoal, é árduo, é difícil o ano de estudo, mas se encarne. A palavra é se encarne. Baixa o estudativo, não tem que ficar. Fechou?